Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astro Educa e hoje vamos estudar para o concurso público da Prefeitura Municipal de Araguaína, no Tocantins, nos conhecimentos específicos do cargo de assistente técnico administrativo, com foco em processos administrativos, planejamento, incluindo aspectos conceituais e tomada de decisão. Esse tema é central porque planejamento é a função administrativa que evita improviso, organiza prioridades e transforma objetivos em ações. Em cargos administrativos, planejar não significa fazer grandes estratégias, mas garantir que rotinas, prazos, recursos e processos estejam alinhados para entregar resultado ao cidadão com qualidade. Planejamento é a função administrativa que define antecipadamente o que será feito, por que será feito, como, quando, por quem e com quais recursos. Em prova, a banca cobra que planejamento é um processo contínuo, e não um documento parado. Planejar envolve diagnóstico, definição de objetivos, escolha de ações, alocação de recursos, definição de prazos e indicadores, e acompanhamento de execução. Sem planejamento, a organização trabalha apagando incêndio, perde prazos, desperdiça recursos e aumenta retrabalho. Um ponto importante é que planejamento se desdobra em níveis. Planejamento estratégico é o de longo prazo e define direção geral, como missão, visão, valores e grandes objetivos. Planejamento tático é o de médio prazo e traduz a estratégia para áreas e setores, definindo metas e programas. Planejamento operacional é o de curto prazo e detalha rotinas e tarefas, com cronogramas, responsáveis e procedimentos. Para o assistente técnico administrativo, o operacional é o mais presente, mas ele precisa entender os 3 níveis porque a rotina do setor existe para cumprir metas maiores. Por exemplo, se a prefeitura tem objetivo estratégico de reduzir tempo de atendimento, o setor administrativo planeja rotina, triagem, organização documental e padrões de resposta para atingir essa meta. Outro conceito cobrado é a diferença entre objetivo e meta. Objetivo é um resultado desejado, mais geral, como melhorar o atendimento ao público. Meta é objetiva, mensurável e com prazo, como reduzir o tempo médio de resposta de 10 para 7 dias até dezembro. A banca gosta de cobrar que metas devem ser mensuráveis e que planejamento precisa de indicadores para acompanhar. Sem indicador, você não sabe se avançou ou não. Indicadores em planejamento administrativo podem ser tempo de processo, quantidade de atendimentos, taxa de retrabalho, número de pendências, percentual de respostas dentro do prazo. Planejar exige diagnóstico. Diagnóstico é entender a situação atual. Em ambiente administrativo, isso significa mapear processos, identificar gargalos, levantar dados de demanda, verificar recursos disponíveis e analisar riscos. Um gargalo pode ser falta de informação no pedido do cidadão, sistema lento, ausência de checklist, excesso de etapas ou falta de integração entre setores. Em prova, a banca cobra que planejamento começa com diagnóstico e que decisões devem ser baseadas em informação, não em achismo. Por isso, a coleta de dados é parte do planejamento. Dados podem vir de relatórios, indicadores, registro de protocolo, reclamações, ouvidoria e observação da rotina. Depois do diagnóstico, vem definição de prioridades. Priorizar é escolher o que vem primeiro porque recursos são limitados. No setor público, prioridade envolve urgência, impacto no cidadão, exigência legal e risco. Por exemplo, processos com prazo legal ou que envolvem direitos fundamentais exigem prioridade. No planejamento, a banca pode cobrar a ideia de matriz de prioridade, como urgência versus importância. Urgente é o que tem prazo curto e risco imediato. Importante é o que impacta objetivos e resultados. Muitos erros de gestão acontecem quando a equipe vive só no urgente e nunca trabalha no importante, mantendo o problema para sempre. Planejamento também envolve recursos. Recursos podem ser pessoas, tempo, dinheiro, materiais e tecnologia. Um plano só é viável se considerar recursos. Um erro comum é fazer um plano perfeito no papel e impossível na prática porque não há equipe, não há sistema, não há orçamento ou o prazo é irreal. Em prova, isso cai como planejamento deve ser realista e compatível com recursos e como necessidade de previsão orçamentária, especialmente para ações que geram despesas. Outro elemento é o cronograma.
Cronograma organiza atividades no tempo, define etapas e dependências. Em processos administrativos, muitas atividades dependem de outras, como receber documento, conferir, registrar, distribuir e responder. Se você não controla dependências, você perde prazos. A banca pode cobrar ferramentas simples de cronograma e controle, mesmo sem exigir diagrama. O ponto é saber que planejar inclui tempo e sequência. Agora, tomada de decisão, que é parte central do planejamento. Decidir é escolher uma alternativa entre várias. No setor público, decisões precisam respeitar legalidade, princípios administrativos e critérios técnicos. Em prova, é comum aparecer diferença entre decisão programada e não programada. Decisão programada é repetitiva e já tem regra, como seguir um procedimento padrão para protocolo. Decisão não programada é nova, complexa ou excepcional, como reorganizar fluxo de atendimento após mudança de norma. O assistente técnico administrativo lida com decisões programadas diariamente e pode apoiar decisões não programadas com dados, registros e propostas. A tomada de decisão costuma seguir etapas. Primeiro, definir o problema corretamente. Segundo, coletar informações relevantes. Terceiro, identificar alternativas. Quarto, avaliar alternativas por critérios como custo, prazo, risco e impacto. Quinto, escolher a alternativa mais adequada. Sexto, implementar. Sétimo, monitorar resultados. Em prova, uma pegadinha comum é tratar sintoma como problema. Fila grande pode ser sintoma. O problema pode ser falta de triagem, falta de orientação ao cidadão, duplicidade de etapas ou sistema instável. Se você decide em cima do sintoma, você resolve pouco. Se você encontra a causa raiz, melhora de verdade. A tomada de decisão costuma seguir etapas. Primeiro, definir o problema corretamente. Segundo, coletar informações relevantes. Terceiro, identificar alternativas. Quarto, avaliar alternativas por critérios como custo, prazo, risco e impacto. Quinto, escolher a alternativa mais adequada. Sexto, implementar. Sétimo, monitorar resultados. Em prova, uma pegadinha comum é tratar sintoma como problema. Fila grande pode ser sintoma. O problema pode ser falta de triagem, falta de orientação ao cidadão, duplicidade de etapas ou sistema instável. Se você decide em cima do sintoma, você resolve pouco. Se você encontra a causa raiz, melhora de verdade. Ferramentas e técnicas de apoio à decisão também aparecem, mesmo que o edital não liste muitas. Uma ferramenta simples é 5W2H, para organizar o plano de ação. Outra é o diagrama de Ishikawa, para levantar causas de um problema. Outra é Pareto, para priorizar causas com maior impacto. Outra é fluxograma, para visualizar processo e eliminar etapas desnecessárias. A banca gosta dessas ferramentas porque elas representam racionalidade e melhoria contínua. Em planejamento, elas ajudam a escolher decisões baseadas em método e evidência. Tomada de decisão no setor público também envolve controle e transparência. Muitas decisões exigem registro formal, despacho, memorando, relatório, e-mail institucional ou lançamento em sistema. Isso é parte da motivação e da prestação de contas. Em prova, pode cair que decisões administrativas devem ser motivadas, ou seja, justificadas, especialmente quando negam pedidos, aplicam sanções ou alteram direitos. Motivação permite recurso, controle interno e controle externo. Outro ponto importante é risco. Planejamento e decisão precisam considerar riscos. Risco é a possibilidade de algo dar errado e causar impacto. No administrativo, riscos comuns são perda de prazo, erro de registro, vazamento de informação, falha de sistema, falta de material, ausência de servidor-chave, aumento inesperado de demanda. Planejar sem risco é planejar no mundo ideal. O correto é prever medidas de mitigação, como checklist, backup, redundância de informação, padronização e treinamento. Também é essencial entender que planejamento e decisão se alimentam do controle. Depois que o plano é executado, você mede resultados, se necessário, corrige. Se você implementa uma mudança e o tempo de resposta piora, você precisa rever o plano. Isso mostra que planejamento é ciclo, não linha reta. Em provas, isso aparece como conceito de ciclo de gestão: planejar, executar,
controlar e corrigir. Para o assistente técnico administrativo, o papel no planejamento é muito prático. Você ajuda a manter agenda de prazos, organiza documentos, registra processos, acompanha pendências, produz relatórios simples, sugere melhorias de fluxo e garante que as ações planejadas sejam cumpridas. Um exemplo típico é planejamento de atendimento. Definir padrão de triagem, padronizar respostas, orientar documentação necessária, organizar filas e reduzir retrabalho. Outro exemplo é planejamento de materiais, prever consumo, controlar estoque e evitar falta. Outro exemplo é planejamento de rotinas de protocolo, definir etapas, prazos e responsáveis. Fechando. Para acertar questões de planejamento e tomada de decisão, você precisa guardar algumas frases-chave. Planejamento é antecipação e escolha de ações com base em objetivos. Planejamento tem níveis: estratégico, tático e operacional. Planejamento exige diagnóstico, metas, recursos, prazos e indicadores. Tomada de decisão envolve definir problema, levantar alternativas e escolher com critérios. Ferramentas como fluxograma, Pareto, Ishikawa e 5W2H apoiam decisões e planos. No setor público, decisões devem ser legais, motivadas e registradas, com foco em eficiência e atendimento ao cidadão. Se você domina isso, você resolve a maioria das questões desse tópico.